Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, editora FEB. Dinheiro. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Paulo, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. O dinheiro, em si, ele não é ruim. Nós podemos fazer muitas obras boas com o dinheiro. Podemos ajudar muita gente, inclusive a nós mesmos. Podemos prejudicar muita gente, inclusive a nós mesmos. O dinheiro em si não é mau. O problema é a forma com que nós lidamos com o dinheiro. O problema é a forma com que nós buscamos o dinheiro. E é por isso, baseado nisso, que a justiça divina traz para nós as reflexões e as necessidades de nos aprimorarmos para uma manhã de luz, de paz e de harmonia. Paulo não nos diz que o dinheiro em si seja flagelo para a humanidade. Foi o que já comentamos. Ele está dizendo a questão de como se usa o dinheiro. Não se deixa traspassar pela necessidade material e esquecer plenamente da necessidade espiritual. Várias vezes, vemos o mestre em contato com o assunto, contribuindo para que a nossa compreensão se dilate, recebendo certos alvitres do povo que lhe representa determinada moeda da época com a esfinge do imperador romano. Portanto, em várias partes, Jesus se vê marcado pelo assédio das pessoas em torno dele, o dinheiro, a posse, o poder. Mas Jesus já tinha todo o poder no mundo. O poder para Jesus era simplesmente alguma coisa que se exercia com amor, com compaixão, com misericórdia, dando a cada um segundo as suas possibilidades, dando a cada um aquilo que eles podiam receber para o trabalho empreendedor de uma manhã de luz e de fraternidade. E ali, na hora que perguntam-se para ele, é justo ou não é justo pagar os impostos? Jesus então pergunta qual era a moeda que eles usavam para pagar os impostos. E ao deparar com a moeda, tinha uma esfinge, como a maioria das moedas, tinha uma esfinge de um lado e um valor monetário do outro. Ele então pergunta de quem é essa esfinge. E dá para nós uma lição enorme. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, nós, para mantermos-nos aqui na vida, nós precisamos do dinheiro. Mas também nós temos aquela parte que nós temos que oferecer a Deus. E a outra parte que, obviamente, temos que oferecer aos Césares do mundo. Entendendo bem isso, agindo desta forma e deste entendimento, construiremos o nosso mundo íntimo de paz, de harmonia e de fraternidade para sempre. Recomenda ao homem que dê a César o que é de César, exemplificando o respeito às convenções construtivas. Numa das suas mais lindas parábolas, entrega o símbolo de um dracma perdida. Nos movimentos do templo, aprecia o óvulo pequenino da viúva. E em várias oportunidades, Jesus está nos mostrando a oportunidade de construirmos o dinheiro. Se você tem uma dracma perdida, uma moeda perdida, você vai procurar essa moeda. Você não vai descartar, ou seja, não desperdice nada. Saiba zelar pelo que você tem. Saiba manter em ordem as coisas que você tem. Por outro lado, ele ver aquela senhora velhinha chegar ao templo com uma simples moedinha e colocar no gasofilácio e sentir-se rejubilosa por aquela situação. No livro Mulheres Fascinantes, conta que ela morre poucas horas depois. E o sonho da vida dela era levar uma oferta ao templo do Senhor. E nisso nós temos que prestar atenção de como nós lidamos com o nosso templo pessoal e o nosso templo religioso. De que forma nós estamos levando o Evangelho a esse templo religioso? De que forma nós estamos levando o Evangelho uns para os outros? De que forma nós estamos vivenciando o Evangelho com as convenções construtivas da vida? Oferecendo aos Césares do mundo os melhores sentimentos nossos para que eles também possam ter bons sentimentos para com nossa nação, para com nossos irmãos que agregamos os mesmos ideais dentro do mesmo país. Os nossos sentimentos
precisam ser sublimados. Os nossos sentimentos precisam ser aprimorados, para que saibamos seguir rumo a Deus, com todos os aspectos das convenções humanas sendo dominados e vencidos, apesar das adversidades. Mas sabendo que, para chegarmos a Deus, temos que saber botar na balança como lidamos com as convenções humanas e como buscamos as disposições de Deus. O dinheiro não significa um mal. Todavia, o apóstolo dos gentios nos esclarece que o amor do dinheiro é a raiz de todas as espécies de males. O homem não pode ser condenado pelas suas expressões financeiras, mas sim pelo mau uso de semelhantes recursos materiais. Portanto, é pela observação da posse que o orgulho e a ociosidade, dois fantasmas do infortúnio humano, se instalam na alma, compelindo-as a desvios da luz eterna. Por isso, todos nós temos que estar aqui na Terra, empenhando-nos para o bom agir, para o bom despertar de uma manhã de luz, de fraternidade e de paz. Todos nós temos que saber gerenciar aquilo que a vida nos oferece, saber gerenciar aquilo que a vida nos dá. Porque à medida que vamos aprendendo a gerenciar aquilo que temos, saberemos conquistar um pouco mais. Quando usamos de sabedoria, quando usamos de responsabilidade, quando deixamos a arrogância e a ociosidade de lado e começamos então a nos empenhar para as realizações de uma manhã de luz, de fraternidade e de amor. O dinheiro que te vem às mãos pelos caminhos retos, que só a tua consciência pode analisar a claridade divina, é um amigo que te busca a orientação sadia e o conselho humanitário. À medida que a gente vai trabalhando dignamente para termos o dinheiro, nós podemos então ter em mãos algo a oferecer aos nossos irmãos. E por outro lado, quando um amigo nos busca e nós temos uma orientação sadia, um conselho humanitário, também estamos oferecendo o dinheiro reto que conquistamos com a nossa consciência. Portanto, nós precisamos entender que existe o dinheiro material, moeda, e também existe o dinheiro consciencial, o dinheiro das expressões superiores. Saibamos, pois, meus irmãos, procuremos, pois, entender a responsabilidade que temos para implementar os desígnios que a vida nos oferece, que nos dá a oportunidade de estarmos melhores e de procurarmos, assim, construir intimamente, em nosso mundo íntimo, todas as bases da paz, da harmonia e da fraternidade legítima. Saibamos, pois, construir, edificar e fazer prevalecer os melhores sentimentos em nossos corações. Responderás a Deus pelas diretrizes que lhe deres. E ai de ti, se materializares essa força benéfica no sombrio edifício da iniquidade. A palavra do Emmanuel não é minha. Responderás a Deus pelas diretrizes que lhe deres, e ai de ti, se materializares essa força benéfica no sombrio edifício da iniquidade. Todos nós temos pleno conhecimento de que o dinheiro que vem nas mãos deve ser limpo, ganhado de forma digna e honesta. À medida que isso acontece, precisamos então saber elaborar para conquistarmos mais, para edificarmos mais e para podermos ter mais. E assim nós vamos buscando da justiça divina todas as bondades, todas as benesses, todas as luzes que vêm do mais alto para nos iluminar o caminho. E essa luz que vem do mais alto para nos iluminar o caminho, que possa ser usada também para iluminar muitos outros caminhos. Porque somente nós, aprendendo a trabalhar intimamente no bem, saberemos construir para uma manhã de paz, de luz e da verdadeira fraternidade. Dinheiro. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores.
as dores de quem chega no além, marcada por várias sequelas conscienciológicas de um dever não totalmente cumprido. Mas, por outro lado, se você souber usar o bem e não ter tanto amor pelo dinheiro, mas ter amor por aqueles que você ajuda, por aqueles que você consola, por aqueles que você procura levar um benefício das leis divinas para eles, aí sim, você estará construindo em seu íntimo a paz, a harmonia e a fraternidade legítima que nos leva a estar cada vez mais elevando-nos ao Pai, elevando-nos às condições éticas e morais para sermos melhores, mais amigos, mais companheiros. Caminho, verdade e vida. De Francisco Xavier pelo Espírito Emmanuel. Que saibamos usar bem o dinheiro que a justiça divina nos concede, para sabermos seguir pelo caminho reto e iluminado das bênçãos da caridade.